gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Olha, tem uma boa notícia para os usuários de ônibus de Belo Horizonte, né? A partir de sábado, a passagem de ônibus da cidade vai voltar para R$ 4,50. Né? Isso foi possibilitado depois que a Prefeitura de Belo Horizonte, né, vai empregar, vai investir 500 e tantos milhões durante um ano no transporte coletivo da cidade. Eu estava falando outro dia com o vereador, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que o importante seria, já que nós já pagamos no IPTU, a limpeza urbana, né? Vocês já viram a cidade está sempre limpa, né? Caminhão de lixo, o pessoal fazendo limpeza, quer dizer, nós pagamos a limpeza urbana no IPTU, né? Nós já pagamos a iluminação pública na conta de luz. Por que não pagarmos também no IPTU, por exemplo, uma taxa de transporte público, né, que poderia ser usada no transporte público? Eu estava conversando com o representante dos empresários do transporte coletivo de Belo Horizonte e ele me disse o seguinte: olha, hoje se você for cobrar uma tarifa verdadeira do transporte coletivo de Belo Horizonte, ela está quase R$10. Estaria quase em R$10. Se você tiver hoje um financiamento do transporte público, essa tarifa podia ser de R$2 ou R$3, por exemplo, né, para o transporte público da cidade. Então, nada melhor do que investir, então, né? Nós temos uma taxa de transporte público também no IPTU. Seria mais alguma coisa que você pagasse, mas queria ser maravilhosamente bem empregado para aqueles que usam o transporte coletivo. Pois é, vocês já ouviram falar na Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, a DCE? Uma organização sem fins lucrativos inspirada pelos valores de ensinamento social cristão. O objetivo é promover entre os líderes empresariais, dirigentes de empresas e empreendedores a formação e a implementação de uma economia que sirva, em primeiro lugar, as pessoas, o bem comum de toda a comunidade. Hoje, nós estamos recebendo aqui a presidenta da DCE de Minas Gerais, Maria Flávia Máximo, que vem falar conosco sobre o trabalho dessa entidade. Maria Flávia, que prazer em recebê-la aqui. Prazer todo nosso. Iluminou esse estúdio aqui. Muito obrigada, Cirantão. Muito obrigada a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, né, tão linda. Pois é. A DCE é um sonho muito grande, é um propósito muito bonito dos empresários cristãos e é uma honra nós estarmos aqui. Pois é, fiquei mais feliz ainda porque você é um membro, né, dessa organização que vem desde criança, né? Porque seu pai já era da DCE. Desde pequenininha. Uhum. Desde pequena eu trabalho com a DCE, eu costumo, né, frequento a DCE. Meus pais, eles frequentam a DCE há 40 anos. Então, há 40 anos eu conheço a DCE em Minas Gerais. Papai sempre nos levava os filhos para participar dos natais, né, no Clube Nacional. E eu lembro muito da gente no Natal, então eu tenho um amor pela DCE e conheço os valores desde pequena. Pois é, Maria Flávia, eu tenho não fazendo um trocadilho com o seu nome, uma máxima, né? Quando eu falo a pessoas de alguma empresa, eu sempre digo o seguinte assim: rezem muito para o seu patrão, para o dono da empresa. Porque ser empresário nesse país é muito difícil, você paga muitos impostos, o empresário ele tem muita coisa para pagar, ele tem muitas obrigações sociais para cumprir e etc. Né? Então, eu acho que quando você tem um empregado, né, que o sujeito consegue gerar, aí eu falo o seguinte, né? Eu lembro daquela frase de Cristo, né, de que é mais fácil um rico, né? Como é que é? Tem da agulha, a agulha que ele sentia, de passar no buraco da agulha, a agulha era aquele lugar onde os guerreiros ficavam com aquela flecha, né? Passava naquela agulha, né? Era mais fácil um cara passar no buraco da agulha do que um rico ir para o céu. Mas quando ele disse rico, eu disse o seguinte: é aquele rico, aquele cara que tem tudo, mas não distribui nada. Então, eu acho que quando o cara chega a ser um empresário e tem muitos empregados, né, Deus deu a ele talvez uma inteligência superior aos outros para poder distribuir a riqueza do trabalho dele, né? A DCE é justamente isso. A DCE, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, ela traz e ela difunde essa ideia, né? Hoje a gente sabe que o lucro por lucro, um lucro vil, pura e simplesmente, ele não traz benefício à sociedade e ao ser humano.
né? Nós somos os principais sofredores daquele lucro vil, né? Do lucro por lucro, sem servir, sem olhar a sociedade, sem olhar ao próximo. E a DCE, ela busca isso, porque quando a DCE ela foi criada, no fim da Primeira Guerra Mundial, em 1931, ela veio com a doutrina do Papa Leão XIII, da Rerum Novarum, que traz na doutrina social da Igreja os princípios comuns, do bem comum. Os princípios sociais da subsidiariedade, da primazia do bem comum, né, da dignidade do trabalho. E a DCE busca difundir isso. Hoje, se temos uma empresa, é para servir. Não há problema nenhum em lucrar, em ter o lucro. O lucro faz parte, o lucro traz desenvolvimento. Porém, um lucro que há uma responsabilidade social empresarial em cima, né? Com esse olhar ao próximo, que é muito importante. Pois é, até porque quando o sujeito tem uma empresa, ele paga imposto. E o imposto é que gera educação, saúde, justiça e bem-estar comum, rua asfaltada, cidade bem administrada, não é verdade? É verdade. A DCE, ela traz justamente isso, né? A questão do empresário, ele precisa ter a responsabilidade, e uma dessas responsabilidades, sem dúvida alguma, é o pagamento dos impostos. É a transparência, é o compromisso fiscal, e isso é o que a gente traz, né? São empresários dentro da DCE que buscam essa responsabilidade, que fazem, que transformam a sociedade, que têm um compromisso em servir. A partir do momento que eu tenho uma empresa, eu tenho essa empresa para servir o próximo, né? É um serviço que eu prego, é o servidão, né? É o serviço. É verdade. E a DCE está em Minas Gerais desde a década de 60. Desde a década de 60. Na verdade, depois de 1931, criado a Uniapac, né, que é a Associação Internacional, a DCE, ela veio para o Brasil em 1961 com os empresários cristãos em São Paulo. O pai do Sérgio Cavalieri, da Gigi Cavalieri, que são os representantes nossos da Uniapac América Latina e da DCE Brasil, os nossos presidentes. O Dr. Newton Cavalieri foi um dos fundadores em São Paulo. E depois de São Paulo veio a Minas e hoje tem Rio Grande do Sul, Sergipe, tem assim, vários estados, né, do Brasil, nós estamos presentes, graças a Deus. Pois é, e eu já participei de alguns encontros que vocês promovem no ambiente dos empresários na Federação das Indústrias. No ambiente dos empresários na Federação das Indústrias. Nós estamos lá já praticamente desde sempre. A gente sempre teve o apoio da FIENG e isso é um apoio nosso que a gente não tem, assim, não tem preço, porque estamos dentro da casa do empresário industrial falando sobre os valores cristãos, valores de responsabilidade social, que é o que a DCE faz. A DCE prega isso, a DCE difunde isso e ela mostra que quando você tem uma gestão dentro de valores, a sua empresa ela é profícua, ela dura mais, ela tem mais, os lucros até são maiores também. É verdade. Os resultados são maiores, porque ela tem a sustentabilidade. Isso é fundamental, esse olhar, né? Quando eu falo o olhar, né, do ser humano, é claro que não é o egocentrismo, né, que eles dizem assim, no sentido do egocentrismo, né, do ser humano, né? Mas é o olhar que eu preciso também do meio ambiente, sustentável para poder viver, para poder respirar. Então também o olhar ao meio ambiente. Pois é, e no ambiente da DCE, além de ser um ambiente cristão, é um ambiente onde se discute ideias. Se discutem ideias, sem dúvida alguma. São ideias que... Porque empresariar não é fácil, né? Uma gestão não é fácil. Você ser dono do próprio negócio e estar ali todos os dias, igual eles falam, é o olho do dono que engorda o porco. É verdade. Eu estava vendo até uma reportagem agora dessa medida que tem de horário de quartou, né? As pessoas estão querendo trabalhar ou quintou, trabalhar ao invés de até sexta, até quinta. Perfeito. Aí eu estava vendo a reportagem de um CEO que ele colocou isso na empresa, as pessoas trabalham lá, na verdade, até quarta, mas ele vai até sexta. Né? A gente não tem tempo. É como o velho patrão, o velho empresário, né? Que eu sempre conto essas histórias, né? Dos estrangeiros, né? Que vieram aqui para o Brasil, né? Aí fala assim, o cara ficou rico.
O libanês ficou rico, o português ficou rico, e o árabe, de uma maneira geral, ficou rico, o judeu ficou rico e tal, porque eles trabalham muito. Né? Então, enquanto o empregado vai embora, ele continua na loja. Continua na loja, dorme no chão da loja. Não é verdade? Eu durmo no escritório. Se tivesse um chuveiro no escritório, eu morava no escritório. Né? Então, quer dizer, eu acho assim que o trabalho é uma coisa fantástica, né? Então, eu sempre conto às pessoas o seguinte: quando o sujeito trabalha mais um pouquinho, né, embora eu acho que eu nunca iria usar esse esquema de poder trabalhar até na quinta, porque eu trabalho de segunda a segunda. Eu não sei como é que eu ia trabalhar até na quinta, porque os ouvintes e os telespectadores já estão acostumados conosco todos os dias. Não tem como. A voz do senhor, a sua voz, ou pelo menos a gente tinha até gravado, mas gravou, teve que gravar uma hora, teve que disponibilizar aquela hora para gravar, né? Então, eu acho assim que o trabalho é uma coisa fantástica, né? E essas ideias assim que são justamente trocadas na DCE, é justamente isso, porque como a gestão o empresário é tão difícil, né, você fazer uma gestão da sua empresa, trocar essas ideias no meio empresarial com outros colegas, outras pessoas que sentem as mesmas dores, que passam pelas mesmas situações, é fundamental. Hoje a gente tem uma exigência muito grande com relação ao ESG, né, que é o Environmental Social Governance. Então, a gente hoje trabalhar com o ESG, né? Hoje lá no escritório a gente trabalha com o ESG Legal, inclusive dentro do direito. Então, levar a questão desse pensamento, né? E como fazer a gestão dentro de normas ESG que são hoje exigidas internacionalmente, exigidas por, né, corretoras de valores, por bancos, por investimentos, consumidores. Hoje você tem também um consumidor responsável ambientalmente. Então, isso é fundamental. A gente leva essas ideias e troca essas ideias dentro da DCE. Eu vou te fazer uma pergunta que você vai responder daqui a pouco, logo depois do intervalo, que hoje nós estamos vivendo aí a discussão de uma reforma tributária. E como vocês na DCE estão enxergando essa reforma tributária? Mas daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. E eu vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de luz, você sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de luz, são antissépticas das vias urinárias há mais de 80 anos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco, 12:30, você acompanha as principais notícias do dia no jornal Horizonte Notícias. O jornalista André Cristino traz os destaques dessa edição. André, bom dia, um abraço para você. Bom dia, Ciro, um abraço para você, para todo mundo ligado na TV Horizonte. Olha só, Ciro, representantes das prefeituras de Contagem, Belo Horizonte e do governo de Minas apresentaram as ações que têm sido desenvolvidas nas bacias, né, para se preservar contra as enchentes. Nós vamos trazer os detalhes daqui a pouquinho no Horizonte Notícia de quais são essas ações. Nós vamos falar também sobre o frio. Belo Horizonte registrou mais uma vez o dia mais frio do ano, né? 8,8 graus na estação ali no Buritis. E nós vamos conversar com o diretor de proteção social da prefeitura para saber que ações têm sido desenvolvidas para a população em situação de rua, que sofre demais nesta época do ano. E o coordenador do curso de Ciências Contábeis da PUC Minas vai falar sobre como as pessoas podem ficar kit com o leão. Amanhã a Receita libera a consulta a irregularidades na declaração do Imposto de Renda de 2023 e de anos anteriores. E aí o professor José Ronaldo vai dar todos os detalhes para que as pessoas possam regularizar sua situação. É daqui a pouquinho, assim, 12:30 no Horizonte Notícias. Alô, irmão, um abraço para você. Abraço. Pois é, essa reunião dos prefeitos de Belo Horizonte, Contagem, etc., tal, a respeito da enchente no Ribeirão Arrudas, né? É um negócio velho que nós temos aí, né? Eles foram fazer e fizeram uma reorganização, né? Eu digo uma reorganização do percurso do Rio Arrudas quando foi feita a Avenida Tereza Cristina, né? Ela foi urbanizada, etc. Tal. Só que eles levaram o Rio Arrudas lá para o Barreiro, mas, né, diminuíram a calha do Rio Arrudas. Então, o volume de água de chuva que cai em todo o barreiro, vocês imaginam o barreiro, de baixo o barreiro de cima, hoje está todo impermeabilizado, todo com asfalto. Já pensou a água que se produz com a chuva, sai tudo ali no Arrudas, com mais Contagem. Se encontra ali, aí a calha é pequena.
né? O que eles estão tentando fazer? Fazer lago de contenção. Não sei se vai dar certo, mas vamos esperar que dê, né? Mas, Maria Flávia Máximo, presidente da DCE de Minas Gerais, eu deixei aqui para você uma pergunta a respeito da discussão que temos aí hoje da reforma tributária. É uma discussão grande que preocupa, claro, os empresários, né? A carga tributária excessiva, é lógico que ela inviabiliza diversos setores, né? Inclusive, fomenta algo que na DCE a gente não compactua, que é a própria questão do desvio, né? De não pagar o imposto, né? Da sonegação fiscal. Então, isso com um princípio da DCE, né, de não sonegar jamais e sempre ter transparência dos negócios, é claro que a reforma tributária nos preocupa bastante. Inclusive, a questão ela vai ser levada à discussão dentro da DCE. Né? Nós vamos, nos próximos encontros, nos fins de tarde, nós vamos levar um tributarista que vai falar para a gente os perigos, né, e os princípios da reforma tributária. Pois é. Você está me falando da responsabilidade fiscal do empresário, né? De sempre pagar o imposto direitinho, etc. Né? Fico me lembrando aqui de um empresário muito famoso no Brasil inteiro, que agora está fora, né? A idade já não está permitindo que ele trabalhe mais, que é o Silvio Santos, né? O Cenoura Bravanel. E ele dizia o seguinte: eu nunca soneguei imposto. Tudo que eu faço, eu já coloco o imposto que eu vou pagar daquilo. Não é verdade? Né? Está embutido, né? Então você vê que você nunca viu falar que o Silvio Santos teve um problema com a Receita, teve isso, teve aquilo, né? Ele teve um problema com o banco, que ele tinha um banco e tal, e o banco teve uma má gerência, né? E depois ele teve que vender parte desse banco, etc e tal, né? Mas sempre pagando os impostos, né? Sempre pagando os impostos. Sem pagamento de imposto, ele é um princípio, né, da DCE, porque, querendo ou não, você está pagando ali pelos serviços que, né, você está utilizando, públicos, que a empresa utiliza, e uma forma também de você contribuir com a sociedade, de uma distribuição de riqueza, um princípio nosso cristão. Aliás, está lá com Cristo, né, com o próprio Cristo, que foi levado a alguém que queria colocar o Cristo contra, né? Cristo, esse pagamento de impostos, essas coisas e tal. Eu falei assim, me dá uma moeda. Tá. O que está na moeda aqui? César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ali ele respondeu tudo, né? Justamente. Tem essa história famosa contra o pagador de impostos, né? É verdade, né? Porque o pagador de imposto era assim, era como se fosse cobrador de impostos era um negócio assim, chamou dos publicanos, né? Era um negócio assim triste, né? O cara que parece que o cara era amaldiçoado, justamente, popularmente. Mas você tem a questão de você cobrar ali os impostos, ele está ali na função dele, né? Então a gente exerce a função de cada um. Até que naquela época podia ter muito abuso, né, na hora de cobrar o imposto, não é verdade? Né? E a preocupação hoje nossa também, né? É abuso. E nós, historicamente, vamos lembrar aqui dos Inconfidentes, né? Justamente, eles estavam apenas respondendo que não queriam pagar o quinto do ouro produzido no Brasil, né? Portugal. Já pensou quinto do ouro, né? Hoje nós pagamos quanto? Hoje nós pagamos quanto? 30, quase 40% de imposto, né? As minerações todas sofrem. E há uma questão também social muito grande, né? O Brasil, ele é muito extenso, né? Muito grande, muito vasto, novo. Há questões culturais enormes, divergentes, né? Somos diversos países dentro, né? De culturas dentro de um só. É verdade. Então, você conseguir atender a todos, atender essa necessidade, a desigualdade social nossa é enorme, infelizmente, né, lamentavelmente. O que a gente busca é realmente partilhar o pão. Eu acho que a partilha do pão ela é fundamental. Não só o pão financeiro, mas o pão de valores, o pão daquela riqueza que você tem. Né? Eu, Maria Flávia, eu sou uma privilegiada e não tenho filhos, eu procuro partilhar sempre meu pão com os meus alunos. Eu falo com os meus alunos que sim, eu levo para eles. Mas o empresário ele tem essa responsabilidade intrínseca, né, na própria forma de ser, porque ele é um privilegiado de ter a sua empresa e ele deve ter o respeito à dignidade humana do próprio empregado. É verdade. São eles que trabalham, né? É verdade. Eu fico vendo assim, né, aquilo que eu falei, né, que o sujeito ele teve de Deus, né, um privilégio de receber inteligência, de poder tocar um ramo de negócio que o outro não tem condições de tocar, né? Mas pode ser o servidor dele, não é verdade? Então, por isso que eu falo que a função do empresário é coisa muito importante e principalmente quando o empresário, né,
ele está na DCE. É. Não é verdade? É um trabalho conjunto, né? O papai falava muito a questão seguinte: todos os trabalhadores, todos os funcionários, empregados, independente da função, eles são importantes, né? Você pega, por exemplo, um bloco cirúrgico. Se ali não tiver passado uma faxineira competente, com amor à profissão, que tenha feito a asepsia do local toda perfeita, pode ser o cirurgião que for, o melhor cirurgião do mundo, a cirurgia está fadada ao fracasso. Então, é um trabalho em cadeia, a gente precisa sempre de um trabalho em conjunto e todos imbuídos ali no mesmo espírito, né? No espírito de levar e de servir, né? Então, a servidão à sociedade. A minha empresa, na sociedade, ela representa o quê? Qual é o meu serviço perante a sociedade que eu dou? Que é a questão do propósito da empresa de cada um, da função social de cada um. Pois é, eu gostaria que vocês disponibilizassem para os nossos telespectadores, e esse programa depois ele é repetido também, né? Como as pessoas podem acionar um pouco da DCE, saber mais um pouco da DCE, pode deixar em rede social, pode deixar telefone, o que você quiser. Maravilha. Nós temos a nossa, se der uma gulgada, você vai achar, colocar ADCE, tá aí Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, você vai ver ADCEs de todo o Brasil. Então, você pode olhar na ADCE Minas Gerais, você tem o www.adcemg.org.br. Lá você tem a nossa história, tem nossos podcasts, nossos e-books para os empresários, a gente tem livros digitais. Então, temos lá todo um trabalho para vocês. Tem a forma de inscrição e participar do fim de tarde conosco. Tem também um café itinerante que a gente faz nas empresas, cada mês em uma empresa diferente, uma empresa associada, uma empresa que nos solicita. A gente leva uma missa ou um culto ecumênico, porque a questão da ecumenicidade que o Papa Francisco fala, né? Nós abraçamos todos aqueles que têm realmente valores cristãos, que é importante seguir o caminho. E você trouxe aqui uma... Trouxe um presente para você, que isso aqui é uma coleção da DCE. Então, tem o livro da vocação do líder empresarial, que é um livro que a gente tem diversos princípios, doutrinas, que a gente traz esses pontos. E tem os nossos livros, que é o Respeito em Ação, que fala da subsidiariedade. Temos a encíclica, os comentários da Uniapac, na encíclica Laudato Si do Papa Francisco, né, do bem comum, da casa comum, e a rentabilidade dos valores, que é justamente a parte da DCE que a gente fala do princípio com os stakeholders, né? Porque eu, empresa, não vivo sozinha. É verdade. Eu vivo em uma rede, e as redes são os stakeholders. Quero agradecê-la pela presença aqui em nosso programa. Volte sempre. Eu que agradeço, muito obrigada a todos, obrigada a Cirantão, obrigada, né, TV Horizonte, obrigada Nossa Senhora da Piedade. É isso aí, a nossa padroeira. A nossa padroeira, muito obrigada, um prazer enorme. Maria Flávia Máxima, presidente da DCE de Minas Gerais. Muito obrigado. Amanhã tem mais.